Olá pessoal, estou aqui com vocês para mais uma das nossas aulas de física e hoje nós vamos falar dos gases perfeitos. Devemos lembrar aí de algumas variáveis de estado importantes para esse estudo, por exemplo, temperatura, pressão e volume. A temperatura nós vamos usar na escalinha Kelvin, aquela escala absoluta. O volume é o próprio volume do recipiente que acondiciona esse gás e a pressão, como já definiu Pascal, força sobre área. Pressão é a pressão que esse gás exerce nas paredes do recipiente. Bom, se nós mantivermos, por exemplo, constante a pressão, nós temos aí uma transformação que deverá ser chamada de isobárica ou isopiésica. Então nós temos uma lei que vai explicar as transformações isobáricas. Se nós mantivermos, por exemplo, constante a temperatura constante, nós vamos ter aí as transformações isotérmicas, constante térmicas de temperatura. Então nós temos aí também uma lei que rege as transformações isotérmicas. E se nós considerarmos, por exemplo, o volume constante, nós temos as transformações isométricas ou isovolumétricas ou isocóricas, né? Então, volume constante, isocórica, isovolumétrica ou isométrica, também temos uma lei que rege essa nossa transformação. E por fim, veremos a equação de Clapeyron e uma lei geral, né, para o estudo dos gases perfeitos. Nós vamos começar então com aquela transformação em que nós vamos manter constante a temperatura do gás e, consequentemente, sendo constante a temperatura, alterando o volume, nós vamos poder observar o que acontece com a pressão e vice-versa. Então verifiquem essa primeira lei que foi elaborada por Boyle e Mariot. A lei de Boyle e Mariot rege então as transformações isotérmicas e nós temos aí que a temperatura então vai se manter constante. Observou-se então que, mantendo-se constante a temperatura, o produto da pressão pelo volume também se mantinha constante. E que esse produto então, obviamente, se você dividir os dois lados aí pelo nosso volume, nós vamos ter que a pressão é igual a constante sobre volume. Isso nos permite concluir que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Quanto maior a pressão, menor o volume. Conforme a pressão vai diminuindo, e você pode observar isso aí no gráfico, olha lá, a pressão vai diminuindo, o volume vai aumentando, o que resulta numa curva característica de uma relação inversamente proporcional, que é uma hipérbole. Percebam então que para cada pressão você tem um volume correspondente. Pressão P1, volume V1. Pressão P2, volume V2. Como o PV é constante, eu posso dizer então que o produto da pressão P1 pelo volume V1 vai ser igual ao produto da pressão P2 pelo volume V2 e assim por diante. Isso então também nos permite concluir que todos os pontos que estão sobre esta curva, sobre esta hipérbole, têm a mesma temperatura absoluta. Pessoal, então esta é a primeira lei que rege lá as transformações isotérmicas. A segunda lei, elaborada por Gay-Lussac, ela rege as transformações isobáricas ou isopiésicas. Então nós também vamos definir essa lei mantendo lá a pressão constante e vendo o que vai acontecer com temperatura e volume. Qual a relação entre volume e temperatura? Observem. Nós temos aí uma lei que rege então as transformações isobáricas e mantendo então pressão constante, observou-se que tanto o volume quanto a temperatura variavam na mesma relação, ou seja, uma relação direta. Aumentando o volume, aumentava-se a temperatura. Concluiu-se então que volume era igual a constante vezes a temperatura. Nós temos então uma relação diretamente proporcional, portanto uma reta, e essa reta, percebam, não pode passar no cruzamento dos eixos porque nós não temos aí temperatura absoluta zero na prática. Então vai começar um pouquinho acima aí do cruzamento dos eixos. Para uma temperatura T1, volume correspondente V1. Temperatura T2, volume V2. Percebemos aí que a nossa relação, então, volume sobre temperatura se mantém constante, portanto, V1 sobre T1, eu posso dizer que é igual a V2 sobre T2. E todos os pontos que fazem parte dessa reta, então, têm a mesma pressão. Então, essa foi a nossa segunda lei, a lei de Gay-Lussac. Terceira lei, elaborada por Charles, é aquela lei que rege as transformações isométricas ou isovolumétricas ou as leis isocóricas, né? Seria um terceiro nome, isocórica. Essa lei, então, é aquela onde nós vamos manter o volume constante, vamos variar a pressão e observar o que acontece com a temperatura. Então, vamos observar a lei de Charles aí no visual. Então, a lei de Charles rege as transformações isocóricas, né? Nós temos aí a pressão diretamente proporcional à temperatura, uma vez que o volume é mantido constante. Pressão igual constante vezes temperatura. Se dividirmos aí os dois lados da equação
por temperatura, nós temos que a pressão sobre temperatura igual a um valor constante. Graficamente, essa relação também é representada por uma reta. Essa reta não pode cruzar, né, a origem dos eixos, porque nós, na prática, não temos uma temperatura absoluta zero. Para a temperatura T1, temos uma pressão equivalente P1. Para a temperatura T2, pressão P2. Observe, então, que conforme a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. E vale a relação P sobre T constante. Portanto, P1 sobre T1 igual P2 sobre T2 e assim por diante. Todos os pontos que fazem parte dessa reta vão ter aí o mesmo volume. Bom, então nós vimos aí a lei de Charles, que é a lei que rege as transformações isométricas. Clapeyron, então, definiu uma equação que engloba aí a pressão, o volume e a temperatura em função daquela constante que nós vimos. Observe, então, como é que vai ficar a equação do Clapeyron. Nós temos aí PV igual a constante vezes T, já envolvendo, então, pressão, volume e temperatura. E Clapeyron define que essa constante é dada pelo produto NR, onde N é o número de mols e esta constante R ele batizou aí de constante universal dos gases perfeitos. Então, substituindo lá na equação PV igual a constante vezes T, a constante por NR, nós temos PV igual N vezes R vezes T. PV igual NRT. Esse R é uma constante, os seus valores foram calculados, determinados por Clapeyron. Nós temos lá, então, que esse R vai ser de 0,082 se a pressão estiver em atmosfera, o volume em litros, né? Ou 8,31 quando nós temos a pressão em Pascal e o volume em metros cúbicos, ou ainda 62,36 se a pressão estiver em milímetros de mercúrio e o volume em litros. Então nós vimos aí a equação de Clapeyron, PV igual a NRT. Para você memorizar essa equação, você tem vários modos, né? Primeiro você pode, por exemplo, pensar numa frase bonita para o seu próprio futuro. Por exemplo, para o vestibular, nunca rachei tanto. Esse rachei aí no sentido de estudar todos os dias, que é o que você deve estar fazendo. Ou ainda, aqueles que são mais fervorosos, para o vestibular, nunca rezei tanto, né? Porque tem aqueles que só vão lembrar de estudar no último dia. Não dá tempo, aí apela pelas orações, fica a noite inteira rezando e no outro dia dorme na hora da prova. Bom, mas deixando esse assunto de lado, nós vamos falar aí da lei geral que rege os gases perfeitos. Para observar essa lei geral, fiz um visual para você e nós vamos, a partir desse visual, definir a lei geral. Então nós temos aí, para definir a lei geral, um recipiente, no momento volume V1, acondicionado nesse recipiente nós temos um gás, esse gás então exerce aí uma força nas paredes do recipiente, consequentemente exerce uma pressão que eu chamei de P1, né? E o estado de agitação de suas moléculas nos permite medir sua temperatura, nós vamos chamar essa temperatura de T1. Bom, eu posso alterar qualquer uma dessas variáveis de estado, posso mexer na pressão, posso mexer no volume e posso mexer na temperatura. Bom, então nós vamos fazer alguns experimentos alterando pressão, volume e temperatura, de modo que qualquer uma dessas três grandezas que sofra alteração vai acarretar aí em uma alteração em pelo menos mais uma delas, ou seja, mudando a pressão, ou o volume ou a temperatura vão alterar para compensar a alteração de pressão. Mas nada impede de que, mudando a pressão, tanto o volume quanto a temperatura também sofram variações. Então, veja bem, eu posso mexer em uma e pelo menos mais uma se alterar, ou posso mexer em uma delas e as duas se alterarem. O que é importante lembrar aí é que esse recipiente não vai permitir a entrada nem a saída de massa gasosa. Portanto, a massa que nós vamos começar o experimento é a mesma massa que nós vamos terminar o experimento. Percebam então que nós vamos mudar aí as variáveis, supondo então que todas elas sofreram alterações, nós passamos a ter aí novo volume, consequentemente nova pressão, ou um aquecimentozinho ali, outro aqui, nova temperatura. Pressão P2, volume V2, temperatura T2. E eu posso fazer isso N vezes, até atingir lá uma pressão final PN, um volume final VN, uma temperatura final TN. Como não houve alteração na massa gasosa, só houve alteração nas variáveis de estado pressão, volume e temperatura, valem as leis que nós vimos lá atrás. PV e T são relacionados assim como nós vimos nas três leis. Na lei de Boyle-Mariot, na lei de Gay-Lussac e na lei de Charles. Bom, então nós podemos dizer que P1V1 sobre T1 vai ser igual a P2V2 sobre T2
e assim por diante até a nossa enésima medição, portanto PN, VN sobre TN. Esta então é a lei geral que você pode aplicar aí para os gases perfeitos. P1, V1 sobre T1 igual P2, V2 sobre P2 e assim até a enésima medição PN, VN sobre TN. Então nós fizemos o estudo aí para um único gás. Agora nós vamos fazer um estudo para uma mistura gasosa. Então observem como fica a lei para as misturas dos gases. Então nas misturas gasosas nós temos aí, primeiro recipiente, um gás que está ocupando um volume V1, pressão que ele exerce P1, temperatura ou que mede o estado de agitação das moléculas aí nós chamamos de T1, e nós temos uma quantidade de gás, portanto temos aí um número de mols N1. A mesma coisa no recipiente 2, pressão P2, volume V2, temperatura T2 e o número de mols N2 desse segundo gás. E a mesma coisa ocorrendo aí no nosso recipiente 3, pressão P3, exercida pelo gás, o volume ocupado V3, temperatura T3 e o número de mols N3. Bom, quando nós abrimos essas válvulas e deixamos esses gases se misturarem aí nesses três recipientes que estão interligados, o que nós estamos misturando, na verdade, não é volume, porque eu poderia muito bem pegar esses três gases e colocar num volume totalmente diferente desses três volumes, né? O que nós estamos misturando, então, não é volume, e sim número de moléculas. As moléculas do gás 1 com as moléculas do gás 2 com as moléculas do gás 3. Então, nós temos aí, misturando número de mols N1 com o número de mols N2 com o número de mols N3. Consequentemente, eu obtenho no final da mistura um número de mols total. O número de mols da mistura é a soma dos números de mols do primeiro, mais o segundo e mais o número de mols do terceiro gás. Muito bem. Como na equação de Clapeyron nós podemos obter o número de mols como sendo o produto da pressão pelo volume dividido pelo produto da constante universal pela temperatura absoluta, nós vamos substituir nessa equação do somatório dos números de mols todo o númerozinho de mols por PV sobre RT. Portanto, onde eu tenho o número de mols da mistura, fica a pressão da mistura multiplicada pelo volume da mistura, dividido pelo produto da constante pela temperatura da mistura. E faremos isso aí em todos os números de mols. Para o gás 1, N1, eu vou substituir por P1, V1 sobre RT1. O N2 fica no seu lugar P2, V2, RT2. E no lugar do N3, P3, V3 sobre R vezes T3. Como o R faz parte de todos os termos, nós podemos multiplicar membro a membro essa equação por R. Daí nós simplificamos então os R's de todos os denominadores e chegamos na lei geral aí das misturas, que diz que a pressão da mistura multiplicada pelo volume da mistura dividido pela temperatura da mistura é igual ao somatório dos produtos das pressões pelos volumes dividido pelas temperaturas. Então, P1, V1 sobre T1 mais P2, V2 sobre T2 mais P3, V3 sobre T3. Bom, pessoal, então nós vimos aí as leis que regem os gases perfeitos, a lei geral e a lei das misturas. Por hoje, o que nós tínhamos para ver sobre os gases perfeitos é isso aí. Espero você na nossa próxima aula. Até lá!